Bom, e a gente continua esse bate-papo com a Maria Antônia Valadares, que é especialista, né? Nós estamos falando sobre sustentabilidade. Maria Antônia, no bloco anterior eu estava perguntando para você sobre os atrativos turísticos conhecidos mundialmente, os atrativos turísticos naturais do Tocantins. A gente já conhece Jalapão, conhece Serras Gerais, você conhece muito mais do que eu, porque você é pesquisadora da área. Agora, com relação aos patrimônios, né, com relação às áreas de conservação, esse outro lado que não são tão conhecidos, como é que isso está, turisticamente falando? Por exemplo, a gente tem aquela floresta fossilizadas em Filadélfia. A gente não vê falar nada sobre isso, né, sobre esse outro patrimônio que o Tocantins tem. Como é que está, você como especialista, né? Isso está sendo divulgado também? Está sendo trabalhado? Ou é uma fase? Ou isso é trabalhado por fases? Bom, já foi divulgado há algum tempo. Agora passa sim por uma estruturação, né, de reunir todo esse patrimônio. A gente tem, como você falou, o Jalapão, que já é bastante conhecido, o Cantão, que é uma área de ecótono ali entre a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, e as árvores fossilizadas é um outro patrimônio. Então, essa soma desses diferentes patrimônios é que enriquece essa biodiversidade que a gente tem. Mas lembrando, Maria, que, como eu te falei anteriormente, esse patrimônio todo ele é resultado de um modo de vida de pessoas que viviam ali, que são as comunidades tradicionais, né? Historicamente, não só no Brasil, isso é no mundo, especialmente começou nos Estados Unidos com a criação de áreas protegidas, sobrepor essas áreas protegidas aos territórios dessas comunidades. Então, o ecoturismo, ele é hoje uma estratégia de geração de renda de forma sustentável para fazer uma reparação histórica a esses povos. Essas áreas viraram... Porque quando se fala de território, você não pode falar de território sem incluir as comunidades que vivem lá, certo? Exatamente, porque o território, ele não é somente a área física, né? Ele é a cultura, né? Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro bastante conhecido, ele fala que o território é o chão mais a identidade. Então, quando eu falo de território tradicional, de povos originários, de comunidades quilombolas, por exemplo, outras comunidades ribeirinhas e tem outras categorias de comunidades, eu estou falando daquela área física que ele vive e da relação de poder, da relação econômica, da relação de vida dessas pessoas. Então, esse território é para além da área física. Tudo isso tem que ser incluído dentro de um programa de sustentabilidade ambiental, de ecoturismo. E isso como é que está no Tocantins? Sim, estamos avançando, precisa evoluir um pouco mais, mas está num ritmo muito positivo. O Tocantins hoje ele é pioneiro, né, no programa de venda de carbono no sistema do mercado voluntário. E esse programa ele é capaz de contribuir com esse patrimônio, capaz de contribuir com a geração de renda para manter a floresta em pé. E manter a floresta em pé é gerar renda para esses povos também. Então, um programa como esse é bastante significativo. E o Brasil, aí, com essa posição de ser o primeiro no mundo, o Tocantins pode ser o primeiro do Brasil. Nossa, que maravilha. Tá na Amazônia, nós estamos na Amazônia brasileira, né? Temos aqui uma biodiversidade, como você falou no bloco anterior, muito grande. E eu queria ver com você a questão dos sítios arqueológicos no Tocantins. Já tem um estudo, as universidades já estão se preocupando com isso? Sim, existem alguns estudos, mas precisamos avançar. Essa nossa biodiversidade ela ainda não é totalmente conhecida. A pesquisa precisa de recurso público para isso. Existem vários pesquisadores, mas precisa de incentivo, precisa de políticas públicas. Assim como o ecoturismo, ainda precisa se formatar uma política pública capaz de colocar o ecoturismo como um dos principais potenciais para transformar em produto. A gente tem muito o que fazer ainda. Com relação a espécies protegidas, Maria Antônia, o que tem aqui no Tocantins, em termos de fauna? O Brasil ele tem um ranking, né, dessas espécies protegidas. O Tocantins ele acompanha, agora tem o projeto Parque Cerrado. Esse projeto ele cuida Parque do Cerrado. Parque Cerrado, que é um projeto que o Naturatins desenvolve com ONGs, o WWF e outras organizações, que está fazendo uma série de pesquisas. É parque ou PAT? Parque Cerrado. Várias pesquisas nesse sentido de observar e cuidar desse patrimônio, dessas espécies ameaçadas, etc. O que te motivou a se dedicar a um tema que, vamos dizer assim, historicamente é muito novo, né? E principalmente no Tocantins, e você se preocupar
em se dedicar e estudar sobre esse tema? Bom, o que me provocou, na faculdade a gente estuda muito sobre sustentabilidade. E na prática, mas na prática é muito pouco, né, amiga? É muito pouco, minha amiga. Ainda é muito recente. Isso me provocou a tirar do papel, a tirar do discurso, do âmbito acadêmico, o que é realmente sustentabilidade. E eu vi no turismo de base comunitária uma grande oportunidade, que é o que eu falo. Existe a oportunidade no estado de Tocantins, do estado ser pioneiro nessa reparação histórica desses povos. Como a minha tese foi sobre o Jalapão, eu estudei exatamente esse conflito de sobrepor um parque voltado para o turismo, mas sobre uma área das comunidades quilombolas que já estavam ali. Então, hoje o Estado pode sim ser pioneiro, ser referência para o Brasil e para o mundo num processo de reparação histórica para essas comunidades, através, inclusive, do ecoturismo. Certo. Você acredita que, quer dizer, o que está faltando? Você disse que ainda falta, né? Claro, está em construção, o Estado é um Estado novo, este ano de 2023 vai completar 35 anos, então, historicamente falando, para um Estado, né, que vem da Constituição de 1988, é jovem, né? Então, muita coisa ainda está em construção. Só que a gente também, vou dar uma opinião aqui, talvez até meio boba, mas a gente também não pode ficar pautada sempre nesse assunto, nessa coisa de que nós estamos construindo, né? Estamos fazendo, vamos fazer, ainda estamos construindo. Eu acho que a gente tem que pôr o pé no chão. O que falta mesmo? É a gente dar um passo para que o Tocantins realmente seja essa referência na área, né, da sustentabilidade, como você já colocou aí, vários aspectos. Falta um trabalho comum, governo, sociedade. A comunidade já entende isso, a sociedade já entende isso que nós estamos falando, porque às vezes não depende só das políticas públicas governamentais, a comunidade tem que estar envolvida. Ela já tem esse entendimento da importância? Maria, vamos por um exemplo prático, né? O Jalapão passou por um processo de, como eu citei na minha tese, de conflitos quando criou-se o parque. 20 anos depois da criação desse parque, veio um segundo conflito, que foi o processo de concessão à iniciativa privada, mas a comunidade naquele momento não estava sendo ouvida. Então, hoje, o que precisa se consolidar é essa junção, poder público, iniciativa privada e sociedade. Se não tiver essa consolidação de igual para igual, com respeito, com a inclusão de verdade, não só de discurso, é isso que está faltando. Essa política pública tem que vir alicerçada dessa decisão popular conjunta com o poder público e a iniciativa privada com recursos financeiros, com recursos humanos também, para fazer de verdade uma sustentabilidade, que aí você está tirando do papel aquilo que fica no discurso, às vezes dentro da universidade, às vezes nos gabinetes políticos. Certo. Para encerrar, faltou alguma coisinha que você gostaria de comentar? Não, só dizer que o Tocantins é sim essa maravilha, é sim contribuidor para apoiar o Brasil no desenvolvimento sustentável. O Tocantins pode ser sim referência para o Brasil e para o mundo nesse processo de desenvolvimento sustentável de verdade. Maria Antônia Valadares, minha querida, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa, contribuição belíssima com muitas informações. Paz e saúde para nós. Obrigada, amiga. Vamos para o intervalo e a gente volta já já.